Há 2 décadas, os russos ignoravam quem agora é um dos bilionários mais importantes do mundo. E hoje, depois disso, Elon Musk fez algo que mudou tudo. Imagine a sensação de segurar todas as cartas bulls na sua mão, e quando elas se viram na mesa, você está no controle. Bem, é aí que está o negócio. No momento, Elon Musk está mais uma vez flertando com a Rússia, e é ele quem tem todas as cartas. Em setembro, o rápido e brilhante bilionário anunciou que planejava abrir uma fábrica na Rússia para a SpaceX. Considerando que a Rússia é a primeira nação a completar uma missão espacial, Musk está aberto para a ideia de estabelecer fábricas lá, porque lá ele poderia acessar e experimentar a força de trabalho qualificada do abundante do país. Não há dúvida de que a indústria aeroespacial russa tem algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Mas tenho certeza que você está se perguntando, por que a Rússia? Porque parece que o seu programa espacial não é mais tão relevante se comparado aos feitos de Musk, mas ele obviamente não pensa assim. Em uma conferência aeroespacial russa, Musk explicou para uma audiência de vídeo que a SpaceX já estabeleceu locais de produção nos Estados Unidos e na China, e agora está procurando construir fábricas em vários mercados ao redor do mundo. Então Elon Musk recebeu um convite especial após a entrevista. O Ministério da Indústria e do Comércio declarou o seguinte: Querido Elon Musk, estamos muito satisfeitos em saber que você está pensando em construir uma fábrica na Rússia. A propósito, temos uma série de medidas de apoio do Estado para fabricantes locais de equipamentos originais. Venha nos ver e falaremos sobre isso. Na indústria de veículos elétricos, que sem dúvida atrai a Tesla de Elon Musk, a Rússia não está trabalhando atualmente em nenhum carro elétrico de grande escala. Um dos motivos para a falta de projetos seria os problemas logísticos e pela falta de infraestrutura de carregamento em todo o país, o que pode impedir os consumidores de comprar carros elétricos. Existem algumas empresas de carros elétricos apoiadas por uma enorme infraestrutura, mas nem todas as empresas de carros elétricos podem igualar as Teslas. Pense, com a população da Rússia com mais de 144 milhões de pessoas e o tamanho continental, além de muitas áreas remotas. Veja que os carros elétricos da Tesla já estiveram presentes na região. Dissemos que esta não é a primeira vez de Musk no espaço russo da tecnologia. A primeira vez que Musk tentou investir na tecnologia espacial no país não deu muito certo. Foi em 2002 e o Musk tinha apenas 30 anos. Tinha acabado de lançar a SpaceX e naquela época ele tinha tempo e dinheiro, mas os foguetes em si eram algo que não estava equipado. Ainda eram muito caros nos Estados Unidos naquela época, e é por isso que havia muitos poucos jogadores aeroespaciais na época. Em resposta, Elon tornou ao leste para a Rússia, uma nação que uma vez dominou a corrida espacial, mas desde então parece um pouco superada, principalmente após o colapso da União Soviética. Da mesma forma, um grave déficit orçamentário também atormentou o programa espacial da Rússia, e eles precisavam desesperadamente de financiamento na época. Musk era um multimilionário que valia mais de 200 milhões de dólares, e ele visitou a Rússia para se encontrar com autoridades espaciais russas. No entanto, depois de ter visitado a Rússia 3 vezes seguidas, Musk estava farto. Isso porque sempre que eles se encontravam, aumentavam o preço dos foguetes, porque queriam ser subornados. Na verdade, ele disse que até chegou a trocar xingamentos com um de seus projetistas de foguetes, quando falavam sobre seus projetos, pois durante as negociações, ele deu a entender que seus foguetes eram armas de guerra, e não algo que pudesse ser comprado por ricos capitalistas ocidentais para a garagem. Depois desse feedback negativo, ele e seu colega Jim Cantrell desistiram da Rússia e voltariam para os Estados Unidos em busca de criarem seus próprios foguetes. Hoje aqui estamos, 20 anos depois, e as mesas mudaram, e as autoridades espaciais da Rússia estão implorando para Elon Musk por investimentos na indústria aeroespacial russa. O CEO da SpaceX foi recentemente contatado pelo chefe da Roscosmos no Twitter, Dmitry Rogozin. Na ocasião, tweetou: Boa tarde, Sr. Elon Musk. No dia 5 de outubro, uma nova expedição vai ir rumo à Estação Espacial Internacional. Estamos planejando enviar o grupo cinematográfico do principal canal de televisão como parte dela. Nossa tarefa é contar a verdade sobre voos tripulados. O tweet foi seguido por uma citação sobre o risco constante e o tremendo impacto emocional de todos os organizadores de voos espaciais. Tenho certeza que você me entenderá bem. Se tiver interesse, ficaria feliz em vê-lo 5 de outubro no berço da cosmonáutica mundial no cosmódromo de Baikonur. Rogozin ainda complementou que ficaria feliz em conhecê-lo pessoalmente. E no mesmo dia, o TASS relatou que Rogozin estendeu um convite formal ao administrador da NASA, Bill Nelson, para uma reunião com o secretário da empresa da NASA, Jack McGinnis, e obteve a resposta positiva. Nelson afirmou que estava ansioso para se encontrar com Rogozin assim que as suas restrições do Covid-19 forem suspensas, mas não ficou claro se Rogozin estava pedindo a Musk apenas uma visita mais marqueteira ou se estava interessado em falar sobre algo mais significativo e aprofundado. Mas não é tudo na amizade. Rogozin expressa regularmente a insatisfação com Musk e a SpaceX como eles conduzem negócios. Elon já foi acusado em um artigo de opinião russo, publicado em junho de 2021, de tentar desacreditar seus concorrentes por meio de golpes sarcásticos.
o que atingiu o programa espacial da Rússia, incitando que ele também usava táticas sujas e dissimuladas para desacreditar seus rivais. Mas agora, Rogozin parece ter mudado sua posição em relação à SpaceX e outras empresas de voos espaciais comerciais. O ministro russo pode acreditar que o braço comercial da indústria aeroespacial é uma grande realização e uma transformação para a área. Além disso, seus comentários incluíram as referências a bilionários e oligarcas russos de sua terra. Segundo ele, os russos ricos preferem construir iates que desenvolver espaçonaves. Uma declaração que obteve uma resposta de emoji positiva de Elon Musk. Realmente, Musk tem regularmente menosprezado e zombado os empreendimentos espaciais da Rússia nos últimos anos. Ocasionalmente, ele faz piadas bobas sobre Roscosmos. O estranho desse cenário é que nos últimos anos a agência espacial russa deu as costas para a NASA, distanciando-se de outras nações que estão conduzindo a corrida espacial internacional. Nesse cenário, os convites para Nelson e Musk são ainda mais difíceis de entender. Por que eles estão tratando tão bem? Para que propósito o governo russo estaria interessado nessa aproximação? Um motivo possível que os usuários de Reddit imaginaram é que a agência espacial russa está tentando convencer Musk que é difícil lançar seres humanos ao espaço por meio de suas inúmeras pesquisas sobre o assunto. Afinal, essa foi uma conquista alcançada pelos russos pioneiramente há mais de 60 anos. Talvez eles só querem chegar a um acordo o mais rápido possível. Se tratando da NASA e da SpaceX, no entanto, é impossível prever se Elon Musk aceitará a oferta de Rogozin, já que a SpaceX e a Tesla têm estado insanamente ocupadas até agora, fazendo malabarismos entre as duas empresas e a Neuralink, portanto. Musk provavelmente não tem muito tempo para se sentar com alguém com quem não fala há muito tempo. É como ver Bezos e Musk tomando um chá em uma cafeteria em Nova York. Não é impossível, mas improvável. Alguns usuários do Reddit ressaltaram que quão mal visto ficou para uma agência que costumava ser uma líder de corrida espacial há menos de 20 anos atrás, a primeira a lançar um turista ao espaço após o colapso da URSS, trocar cartas com um civil, dono de uma mera empresa privada. A Roscosmos tem estado com problemas financeiros. Até Rogozin admite que alguns sonhos ambiciosos da agência russa foram alcançados por Elon Musk, e o elogiou por ser uma das mentes mais organizadas e brilhantes da indústria espacial. Depois que muitos projetos ambiciosos da Roscosmos tiveram que ser encerrados devido ao colapso da União Soviética, além de ser um inventor pioneiro que não tem medo de arriscar tudo pelo futuro da humanidade, ele continuou dizendo que Musk deveria visitar a Rússia e se tornar um VIP. Sendo que o objetivo de sua visita seria discutir com a SpaceX todos os potenciais de explorar o universo, buscando por vida extraterrestre e considerando alternativas para preservar a vida na Terra. No momento atual, Rogozin dá a entender que a Rússia está menos interessada em colaborar com outros países, assim que algumas das duras sanções impostas às corporações russas e suas operações internacionais foram aplicadas. O russo anunciou corajosamente que a Roscosmos deixaria o programa da ISS, e ao menos que pudessem ter participação plena e total, encerraria a cooperação e buscariam construir suas próprias estações, muito provavelmente em parceria com a China. Como Rogozin declarou corajosamente em junho, as sanções combinadas impostas pelos Estados Unidos à Rússia impediram qualquer empresa americana que tivesse afiliações com militares russos de fazer negócios com empresas russas. Além disso, Rogozin prevê que até 2030 a Roscosmos lançará sua própria estação espacial, se os Estados Unidos continuarem nessa postura. Mas ainda existe uma vontade de cooperar com Elon Musk e abrir as fronteiras russas para a SpaceX. Isso ilustra como um bom trabalho que você faz sempre lhe renderá um convite, mesmo que você não se dê tão bem com a pessoa ou com a organização. Mas e você? Acha que logo a gente vai ter um foguete russo em cooperação com Elon Musk? Ou agora as relações já estão desgastadas demais? Deixa aí nos comentários que eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.